Dia, gente! Mais um dia na presença do Senhor, cheio de expectativas para aquilo que o Senhor vai fazer. Eu espero que você comece a sua manhã assim, com expectativas para os momentos em que o Senhor vai falar com você e para a maneira que Ele pode nos surpreender sempre, porque é isso que Ele faz quando a gente está atento aos olhos dele. Quando a gente não está atento, a gente passa desapercebido por várias situações que Ele poderia estar falando com a gente. Mas quando a gente já começa a nossa manhã, né, se dedicando e entregando o nosso dia ao Senhor, é diferente. E eu espero que essa seja parte da sua rotina, que seja parte do seu dia a dia, manter costumes como esse, né, de passar tempo com o Senhor, antes de passar tempo com qualquer outra coisa. Como vocês têm acompanhado, todos os dias da semana, de segunda a sexta, às 7h14, a gente tem tirado esse tempo de adoração, esse tempo de estudo da palavra. A gente está estudando o livro de Salmos. Hoje a gente vai estudar Salmos 22, que é um livro poderoso, é um capítulo poderoso. Eu estava aqui dando uma olhada, estudando um pouco para falar com vocês, né? Eu sempre tenho esse costume, não chego aqui de surpresa, porque quando a gente aprende um pouquinho antes, bom dia, tia Kátia, seja bem-vinda. O Senhor se revela a nós, né? A palavra do Senhor vai se apresentando para nós. E vamos orar então, né? Colocando esse momento nas mãos do Senhor e entregando para Ele e só para Ele, né? O autor, né? E consumador da nossa fé. Pai, muito obrigada por mais essa manhã, muito obrigada por mais esse dia que o Senhor preparou para nós. Nós somos gratos pelo ar que nós respiramos, nós somos gratos pela cama que o Senhor nos deu, por cada detalhe que às vezes na nossa mente é tão corriqueiro, é tão comum, mas que não é. Nós somos abençoados pelo Senhor e nós agradecemos o Senhor por isso. Nós queremos entregar a nossa manhã nas tuas mãos. Nós sabemos que cada um de nós vai enfrentar alguns leões durante o dia, mas nós sabemos também que o Senhor é o único que tem a capacidade e a habilidade de nos ajudar a vencer cada um desses leões. No nome de Jesus eu te peço, meu Pai, seja conosco. Espírito Santo, tome a nossa mente, tome o nosso espírito, tome a nossa alma e nos faça ser completamente guiados pelo Senhor nesse dia de hoje. No nome de Jesus eu clamo que todos os dados inflamados do inimigo contra a nossa vida não permaneçam, não prevaleçam. Eu clamo, Espírito Santo, para que o Senhor também traga instrução da tua palavra para nós nessa manhã. O que o Senhor tem para falar conosco hoje? O que o Senhor tem para nos ensinar? Porque nós estamos aqui, porque queremos aprender de ti. Fale conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo. Gente, o Salmos de hoje, ele é muito profético. Se existe alguém que não acredita nesse ambiente, nessa atmosfera profética, não tem como você parar, você continuar desacreditando depois de passar por esses salmos. Porque Davi, é um salmo escrito por Davi, Davi escreveu esses salmos 1000 anos antes de que tudo isso viesse a acontecer. O título desses salmos é O Messias Sofre, mas Triunfa. Por quê? Porque é um salmos em que Davi está prevendo como seria o sofrimento de Jesus. É claro que Davi também está falando um pouco do seu sofrimento, mas muito inspirado pelo Espírito Santo para que ele tivesse a capacidade de prever com tanta riqueza de detalhes como seria o sofrimento de Jesus. Isso é muito forte. Davi era um profeta. Davi conseguia ouvir, ter o discernimento dos tempos, das estações e prever o que iria acontecer no futuro. Bom dia, Deane, seja bem-vinda. E é isso que Davi passa os Salmos inteiro fazendo. Então a gente vai ler os Salmos 22, mas em alguns momentos eu quero caminhar para o Novo Testamento, para que vocês consigam ver a ligação que existe entre esses dois salmos. E vai ser legal porque a gente sabe do sofrimento de Cristo e a gente relembra disso, né? Quando a gente está ali tomando a Santa Ceia, em alguns momentos da nossa vida cristã, graças a Deus, a gente não vive como se Jesus não tivesse feito nada por nós. A gente sabe desse sacrifício por Ele. E hoje a gente vai relembrar isso novamente e saber que foi algo tão importante que foi dito antes de acontecer. O primeiro versículo começa com uma frase que eu tenho certeza que você vai se lembrar. Deus meu, por que me desamparaste?
Foi exatamente essa frase que Jesus disse em Mateus 27:46. Depois você pode ir lá conferir. Salmos de Davi já está profetizando e já está dizendo como que Jesus começaria, né? Todo esse sentimento de sofrimento. É importante que você entenda, a gente vai perceber aqui que Jesus ele passou por 3 tipos de dores, tá? A primeira dor que Jesus sentiu foi a dor existencial, que está muito expressa quando ele simplesmente tem aquela dúvida se Deus está com ele mesmo ou não. E essa é uma dor que talvez você já tenha passado ou se não passou, infelizmente a gente vai passar. Porque quando a gente passa por alguma dor muito grande dentro, né, da nossa vida, uma situação muito difícil, invariavelmente a gente vai ter a sensação de que Deus não está com a gente, de que por algum momento Deus nos desamparou. Jó também se sentiu assim, achando que Deus tinha o abandonado. Então, quando o ser humano passa por situações de muita tristeza, de muitos problemas, a gente pode em algum momento ter esse sentimento de que nós somos desamparados, de que o Senhor nos abandonou e de que Ele não está com a gente. E Jesus se sentiu assim. Ele teve esse sentimento de desamparo, de que Deus não estava com ele. Porque essa é a sensação que a dor e o sofrimento por muitas vezes nos faz ter. E aí ele vai continuar dizendo nesse comecinho que por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Por que eu estou aqui falando sozinho? Por que eu estou conversando com você e você não vem me auxiliar? Entenda que Jesus falou as mesmas palavras que Davi disse 1000 anos depois, porque provavelmente ele era um estudioso da Bíblia e ele tinha a palavra memorizada no seu coração. A palavra estava estocada no coração de Jesus para os momentos difíceis. Então, até na hora de sofrer, ele sofria com base, com apoio na palavra. Isso nos leva a entender a importância de estudar a Bíblia, a entender a importância de memorizar a palavra. A gente pode passar por situações em que a gente não vai ter acesso a um livro, por exemplo. Eu lembro que a minha mãe, quando ficou internada, ela ficou em coma, já faz alguns anos, mas ela relata, ela relata algumas experiências espirituais que ela teve, e naquele momento era como se ela estivesse presa, não conseguia sair daquela situação, ela não tinha acesso à palavra, não tinha acesso à música, não tinha acesso a nada, mas na mente dela, ela sabia quem era o Senhor, e ela naquela batalha interna, ela orava e declarava aquilo que ela já tinha escutado e lido um dia. Então, isso só faz a gente pensar o quanto a gente tem que ter mesmo a Bíblia na ponta da nossa língua. Jesus, quando passa pela tentação, quando o inimigo está ali tentando Jesus, por diversas vezes, a resposta de Jesus é uma resposta que está na palavra. Então, ele só tinha respostas. Bom dia, amiga, seja bem-vinda. Ele só tinha respostas para dar porque ele conhecia a palavra. Então, se você não conhece a Bíblia, se você não conhece a palavra, talvez você vai passar por muitas situações e você vai questionar, sendo que você deveria trazer respostas do que questionar algo que está acontecendo. E Jesus tinha palavras tocadas no seu coração. Quando ele passa por um sofrimento, ele lembra dos seus tempos de estudos e dedicação da palavra e ele repete, ele reproduz o que Davi disse, né? Por que você está me desamparando, meu pai? E aí, continuando a palavra, vai dizer assim: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Então ele continua reforçando. Naquele momento, ele continua reforçando a dor existencial. Aquela dor que ele está sentindo é existencial. E aí é engraçado que a gente vai partir agora para um outro tipo de dor que Jesus vai sentir. Então ele tem essa dor da alma dele de que você não está comigo, eu achei que você estaria comigo. E logo na sequência ele parte por uma dor moral. E eu vou explicar que dor moral é essa. No versículo 6... porque o capítulo é grande, tá? Então eu não vou falar versículo por versículo, eu destaquei aqui algumas partes, tá? No versículo 6 vai dizer assim: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Então, como é uma profecia, é um salmo profético, né, que Jesus viria a passar por tudo isso, nesse momento de dor moral, é como se Jesus estivesse sentindo que eu vim para cá com um objetivo, e o meu objetivo era alcançar o mundo, era trazer a paz aos corações, e eu não consegui, né, os meus me rejeitaram. Essa sensação que Jesus tem na cruz do Calvário. E esse salmo é tão poderoso porque no Novo Testamento a gente não tem
tem menções de como Jesus se sentia. A gente tem um relato histórico, mas não essa menção. E esse Salmos, ele é tão profético porque ele, antes de acontecer, ele relata até mesmo os sentimentos que Jesus viria a ter na cruz do Calvário. E era assim que Jesus se sentiria como um verme, como uma pessoa que veio para cumprir uma missão e parece que eu não consegui cumprir meu objetivo. As pessoas me cercavam, queriam os meus milagres, mas agora estão aqui zombando e caçoando de mim. No versículo 5 vai falar assim: a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. E aí eu quero convidar vocês, falei que eu ia caminhar, tá? Entre o velho e o novo. Em Mateus 27, 39, vai falar assim, ó, espera um minutinho. 27, vai dizer assim: e logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência... Não, peraí, gente, 27, 29. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salvador, salve, Rei dos Judeus. Então, a gente viu que Jesus sentia uma dor moral de ter vindo para a terra para cumprir um objetivo e não sentia que ele tinha cumprido esse objetivo, e as pessoas o escarneciam. Lá está falando, né, no Antigo Testamento. E aqui a gente tem, de novo, confirmando essa palavra. E aí, olha só que interessante. Vai dizer aqui no Antigo Testamento que o sofrimento de Jesus, as pessoas olhavam para ele e até maneavam a cabeça, como se olhando: nossa, olha só que situação que ele está passando. E no Novo Testamento vai dizer exatamente com essas palavras: os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça. Ou seja, não tenha dúvidas, esse é um capítulo profético. No versículo 8 vai dizer assim: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Então, apesar de Jesus estar passando por todo esse sofrimento, ele remete o tempo todo a Deus. Ele sabe que Deus é a esperança dele. E isso vale para a gente também. A gente pode passar por dores muito grandes e a gente está vivendo um momento muito difícil. Tem muita gente perdendo pessoas muito queridas. E eu sei que eventualmente podem vir sentimentos de: por que o Senhor está me abandonando? Por que isso está acontecendo com a minha família? Por que isso está acontecendo comigo? Mas, apesar disso, apesar desse sentimento, eu confio no Senhor. E Jesus, né, sentia essa dor no coração dele, mas ele sabia e voltava sempre para Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele. E a prova disso é o versículo seguinte, que vai dizer assim: apesar do sofrimento, né, mas tu, o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios da minha mãe. Então, contudo, apesar de tudo, você sabe mais sobre mim do que eu sei sobre mim. E a gente tem que ter essa confiança no Senhor. Apesar de passar por momentos difíceis, a gente tem que ter a confiança de que o Senhor nos tirou do ventre da nossa mãe. De que o Senhor conhece cada partezinha do nosso DNA. E por saber tanto, conhecer tanto a nosso respeito, esse mesmo Pai, esse mesmo Deus tão poderoso, não vai nos desamparar. Mesmo que a saída para o meu problema não seja o que eu imaginei que seria um dia. A solução que Deus tem para nós é diferente. A solução que Deus planeja para nós, os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos pensamentos. E a gente tem que ter essa compreensão e não tentar ajudar o Senhor a fazer alguma coisa. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu já tentei várias vezes ajudar, dar uma ajudinha para Deus. Deus, eu tive uma ideia, por que você não faz desse jeito? Né? A gente pode às vezes ter uma sensação, mas você não é mais esperto que ele, né? E o plano dele é infinitamente melhor, maior, soberano, né? Maior do que o seu. E aí, no versículo 11, vai dizer assim: não te alongues de mim, não se afaste de mim, por favor, porque a angústia está perto e não há quem ajude. É um clamor desesperado dizendo: eu não suporto passar por esse problema sem ouvir a tua voz. Eu não suporto passar por isso sem ter a direção que o Senhor tem para mim. E realmente passar por esse limbo, um momento que parece que Deus não está falando com a gente, traz dor para a gente, né? Porque Ele é a nossa esperança, Ele é aquele que pode nos auxiliar. Então, quando a gente tem um sentimento de que Ele não está perto da gente, é de fato desesperador, né? E Davi faz essa oração e profeticamente, 1000 anos depois, Jesus também faz essa mesma oração. E aí ele tenta, né, Davi, ele era muito poético nas palavras dele, ele usava muitas figuras de linguagem, e ele segue aqui os versículos dizendo: muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã. Ele está, na verdade, usando essa linguagem poética para falar a força da agressividade, do sentimento que ele estava tendo, né, de como ele se sentia perseguido. E aí, a partir do versículo 14, a gente vai começar a ver
como que esse capítulo mais se enquadrava para Jesus do que para o próprio Davi. Alguns historiadores já levantaram essas questões, que Davi não passou por todas as situações tão idênticas como as situações que Jesus viria a enfrentar. Então, no versículo 14 vai dizer assim: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. Então aqui está mostrando uma pessoa que está passando pela mais completa fragilidade, que foi exatamente o que o nosso Jesus passou, né? Porque a gente falou da dor existencial que ele sentiu, da dor moral que ele sentiu, e agora vem a dor física, né? Muitas pessoas, e a gente fala muito da dor física, e por muitas vezes a gente não remete à dor existencial, à dor moral, o sentimento de talvez não ter cumprido a missão, e agora a gente entra na dor física, que fala que os ossos se desconjuntaram, né? A cruz de Jesus não era para ele, era para Barrabás. Então não foi feita sob medida para Jesus. Então talvez teve que se adequar ali para que as mãos dele se esticassem, os pés também. E nessa história toda a gente sabe que os ossos acabam saindo do lugar. Então esse versículo está falando que o sofrimento dele era tanto. Quando o ser humano sofre muito, a gente solta água pelos poros, solta água pelo corpo. E foi isso que aconteceu, né? Como água me derramei. Jesus está falando que como água ele se derramou, ele estava frágil. No versículo 15 vai falar: a minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. A gente sabe que quando Jesus sente sede, né, eles dão para Jesus, não dão água, né? Eles dão vinagre para Jesus, porque a língua dele está seca, ele pede água. E Davi já estava predizendo, o profeta Davi já estava predizendo que isso iria acontecer. E aqui a gente vai ver uma sequência de coincidências, de profecias que se cumpriram. E nesse versículo final que eu li, está dizendo que me puseste no pó da morte. O que é isso? Na sepultura. Me puseste no pó da sepultura. Então Jesus está aqui se lamentando, dizendo que ele estava entregue à morte, né? No versículo 16, olha isso, gente, isso não aconteceu com Davi, isso aconteceu com Jesus. Pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Gente, a gente está lendo um livro do Antigo Testamento de algo que se cumpriu perfeitamente no Novo Testamento, porque as mãos e os pés de Jesus foram transpassados. Eu não recordo de Davi ter passado por um momento de ter sido transpassado as suas mãos e seus pés, mas Jesus passou. E ele, inspirado pelo Espírito Santo, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, Davi, inspirado por Deus, foi guiado a ter essa profecia. Isso só me faz pensar que nós podemos ser, sim, pessoas proféticas. Existem muitas pessoas que questionam e duvidam do ministério profético e da capacidade de profetizar. E isso para mim é a maior prova de que não existe, que existe sim essa habilidade de ser profeta na vida de alguém, de predizer o futuro. Não porque eu sou uma mãe de Ná, não porque eu sou nada disso, mas porque porque eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim e eu recebo inspirações do Espírito. O Espírito fala comigo. Ele quer falar comigo, ele quer se comunicar comigo. E foi isso que ele fez com Davi 1000 anos antes de tudo isso acontecer. Aí no versículo 18, olha só: repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. O que foi que aconteceu com Jesus? Exatamente isso. A gente sabe que os soldados, escarnecendo de Jesus, pegam a túnica de Jesus, lançam sorte, rasgam as vestes de Jesus. É isso que acontece. E aí até o versículo 21, a gente vai ver esse sofrimento de Jesus, né? E essa oração que é, na verdade, um apelo de Jesus, para que o Senhor o escute, para que o Pai o escute, para que o Pai não o abandone. E entenda até aqui que por muitas vezes ele se sentiu abandonado. Jesus se sentiu desamparado. Então, se você em algum sofrimento, em algum momento da sua vida também se sentiu assim, você... não é exclusividade sua, porque o próprio Jesus também passou por isso, né? E como participantes do sofrimento de Cristo, nós também viveremos e sentiremos coisas que Jesus sentiu. Nós participamos do sofrimento dele. Mas um dia, né, o choro pode durar uma noite e a alegria vem pelo amanhecer. Então, do versículo 1 ao versículo 22, a gente vê esse apelo. Mas do versículo 22 ao versículo 31, a gente vê o resultado do livramento do Pai. A gente vê a mensagem redentora e salvadora que a cruz nos traz. Uma mensagem que alcançou a minha vida tantos anos depois de Jesus ter passado pela cruz. Uma mensagem que alcançou a sua vida tantos anos depois. Eu vou já pular para o último versículo e depois eu vou voltar. O último
versículo diz assim: chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Então essa palavra está dizendo que o sofrimento de Jesus, a mensagem redentora e salvadora dele, vai chegar para todas as eras que vão vir depois de mim, para todos aqueles que estão nascendo. Você é fruto disso. Nós não vivemos nesse tempo, mas a gente sabe o que aconteceu e a gente reproduz o que aconteceu e a gente conta para gerações seguintes o que aconteceu, para que a profecia se cumpra e ela se cumpra novamente. Esse é um capítulo profético. Porquanto ele o fez. Essa palavra, ele o fez, ele é o tetelestai, que é porquanto está consumado. Então Jesus, esse livro profético começa o primeiro versículo falando: Deus meu, por que me desamparaste? E termina dizendo: está consumado, está consumado. O que tinha que acontecer, aconteceu. Foi feito, eu cumpri o meu propósito. Eu vim para isso e fui designado para isso, e eu cumprir aqui, entrego o meu propósito ao Senhor, meu Deus. Então, a gente percebe essa analogia, né? Como esse versículo, como esse capítulo 22 caminha muito próximo, paralelo aos fatos que aconteceram com Jesus. E aí eu vou destacar mais 2 versículos dentro desse 22 ao 31, tá? Vai dizer no 27, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão. Então essa mensagem redentora, ela vai além dos limites, né, daquela localidade geográfica. Ela transpassa esses limites geográficos e ela chega na América do Sul, ela chega na América, ela chega no Brasil, ela chega no estado que você está localizado, ela chega na nossa cidade, no nosso bairro. A mensagem, ela transpassa os limites. E isso é tão profético, é um livro que Davi pôde ser profético no tempo de Jesus e foi profético na minha vida, nos dias de hoje e até o fim dos tempos, né? Porque a mensagem do Senhor vai continuar se propagando. Então, mesmo que haja dor, existe resposta ao nosso sofrimento, existe salvação, existe redenção. No versículo 28 vai dizer assim: porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Então, mesmo que por um tempo a gente tem a sensação, não sei se você já teve essa sensação de que parece que o diabo está imperando nessa terra, porque o mundo jaz o maligno, né? Ele é o príncipe desse mundo. Por mais que por algum momento, por algum tempo você tenha essa sensação desse reinado de Satanás, a gente tem que ter a consciência, a convicção que o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. O Senhor domina entre as nações. Mesmo que hoje pareça que o inimigo esteja controlando todas as coisas. Quem é o rei? Quem é o rei dos seis? Quem é o Senhor dos senhores, que domina entre as nações? O nosso Pai, o Senhor dos senhores. E aí, eu quero só que vocês entendam que por muitas vezes a gente pode ver todo esse sofrimento de Jesus, e aqueles que são ávidos e buscam justiça, eles podem pensar: mas por que Jesus precisava passar por tudo isso, né? Será que ele precisava realmente sofrer tanto assim? Mas Jesus precisava cumprir toda a promessa. Jesus precisava cumprir o que já havia sido dito no Antigo Testamento. Jesus precisava nos libertar exatamente da forma como a Bíblia mostrava que as pessoas precisavam ser libertas, com a expiação do sangue. Então Deus o tempo todo, ele considera a Bíblia, né? Ele leva a Bíblia a ferro e fogo e ele faz a palavra se cumprir. E a gente tem que ter esse entendimento de que as respostas que a gente precisa, elas estão na palavra. E a gente não pode negociar com a Bíblia. Não sei, essa parte aqui eu acho que está desatualizada. Não tem nada desatualizado. A Bíblia, ela é real e ela é um livro mais atual que a gente possa conhecer. Então não negocie com os princípios, não negocie com a palavra, porque Jesus precisou sofrer para que a palavra se cumprisse, para que a palavra fosse respeitada. Então existe um grande valor. O nosso Pai vê um grande valor nesse livro, e eu também preciso ver. Como filha do Pai, eu preciso valorizar aquilo que o Pai também valoriza. Eu espero que vocês tenham absorvido. É um capítulo muito, muito denso, né? Tem muita informação. É de fato um capítulo profético. Algumas pessoas falam que esse capítulo é o Salmo na cruz, né? Então remete o tempo todo a Jesus. Isso só me faz pensar que existe sim um ministério profético. Davi era um profeta. Davi predizia e sabia discernir os tempos, porque ele andava. Qual a semelhança de Davi? Por quê? Mas eu quero ser como Davi.
Davi. Por que Davi conseguia prever o futuro, conseguia ser profético? Porque ele ouvia o Senhor, ele adorava. No tempo em que o Espírito Santo nem operava dentro do coração das pessoas, ele já era guiado pelo Espírito Santo. Então ele era um pioneiro no seu tempo. Ele fazia o que as pessoas não estavam acostumadas a fazer. Ele adorava e tinha uma entrega que as pessoas até então não estavam acostumadas a fazer. Então, se você quer se diferenciar no reino do Senhor, faça aquilo que ninguém está fazendo e não tenha vergonha. Talvez para muitos isso pode parecer como, nossa, que estranho, aquela pessoa ali é muito exagerada. Não importa. Davi não se preocupava com a sua reputação. Quando ele chegava de uma guerra dançando, né, e não se importando com o que as pessoas iam pensar, e tem aí como referência o Zé Ricardo, né, que adora o Senhor com as danças, ele não estava se importando, Davi não se importava, e era isso que destacava Davi entre as pessoas. Ele se importava mais com a conexão horizontal, vertical, gente, desculpa, eu vivo confundindo. Ele se importava mais com a conexão vertical com Deus do que com a conexão horizontal com as pessoas. E às vezes é isso que está faltando para a gente. Se preocupar mais com essa conexão do que com essa conexão entre as pessoas. E aí eu tenho certeza que o Senhor vai te levantar e fazer você viver coisas que você não imagina viver. Porque se você quer viver o novo do Senhor, você tem que estar disposto a ser um pioneiro e fazer aquilo que ninguém fez. E Davi fez isso. Ele fez o que ninguém fez. E o Senhor te convida, nessa quinta-feira, a fazer aquilo que ninguém fez ainda. Não porque você vai ser melhor do que os outros, mas porque Ele quer te levar para um andar a mais, né? Uma escada a mais, subir uma escada a mais. E o que você está fazendo para sair dessa zona de conforto? O que você tem feito para sair dessa zona de conforto? O Senhor tem nos chamado, né? E a gente diz sim, quando a gente diz sim, a gente se torna o escolhido do Senhor. E às vezes falta a gente dizer esse sim para esse Jesus que tanto nos amou, tanto se entregou e tanto sofreu por nós, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, mas antes de tudo eu quero orar por vocês. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, Jesus, por todo o sacrifício que você fez por nós. Eu não me canso de olhar para trás e agradecer, papai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que você fez, Jesus. Nós somos gratos pelo seu sofrimento e nós sabemos que o Senhor nos convida a participarmos desse sofrimento contigo. E nós, mesmo que seja difícil, dissemos sim para o Senhor, porque nós sabemos que não existe lugar melhor, mesmo que sofrendo, do que estar ao seu lado. Nós sabemos que o sofrimento pode vir, mas o Senhor também nos traz o refrigério, nos traz a esperança. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua grandeza. Obrigada por nos ensinar com todas as situações que você viveu aqui nessa terra. Obrigada por nos ensinar com os milagres. Obrigada por nos ensinar com o seu sofrimento. Obrigada por nos ensinar com cada palavra lançada, por cada palavra não dita. Muito obrigada. Nós somos gratos e nós valorizamos, nós reconhecemos, nós trazemos à memória a sua dor na cruz e reconhecemos o teu poderio, reconhecemos a tua majestade, reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos que tu és o Rei dos Reis, porque a mensagem chegou sim e transpassou os continentes, a mensagem chegou sim até a nós, as gerações, eras depois, e vai continuar chegando se depender de nós, porque nós anunciaremos a tua palavra, nós diremos aos quatro cantos que tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos Reis, o Salvador, o Messias, aquele que nos resgatou, aquele que nos salvou, aquele que nos liberta da dor e do sofrimento, aquele que nos apresenta um plano de vida diferente, aquele que nos apresenta uma proposta salvadora e redentora. Tu és, tu foi, tu continuarás sendo o Senhor dos senhores, porque o Senhor é o Rei dos nossos corações, e eu quero declarar ao Senhor nessa manhã a nossa fidelidade ao Senhor. O nosso amor ao Senhor, o nosso amor pela sua história, o nosso amor por tudo aquilo que você passou, nós reconhecemos e queremos declarar com os nossos lábios que não foi em vão, nós sabemos o que aconteceu, nós estudamos o que aconteceu, e isso não será esquecido por nós, Jesus, isso não será esquecido por nós, isso está na nossa memória,
E nós sabemos, Jesus, e te amamos tanto, tanto, não só por isso, mas também por isso. Nós te amamos, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus, porque nós não merecíamos tanto, nós não merecíamos tanto. Mas o Senhor nos alcançou e nós somos gratos ao Senhor. Jesus, nos faça e nos leve a ter uma vida de propósito, Jesus. Depois de todas as coisas, Pai, toda a Bíblia e palavra conectada, nós não podemos viver como se só atrás das nossas coisas, dos nossos próprios objetivos. Nós sabemos que tem mais do Senhor para nós. Nos leve a viver esse mais. Nós queremos viver uma vida com propósito, Jesus. Nos leve para esse propósito. Pai, nos faça escapar mesmo das armadilhas desse mundo, da nossa vida que nos prende para as nossas próprias resoluções de problemas. Nos leve para o teu propósito, nos leve para o centro. Pai, eu declaro que os teus filhos estejam agora, Pai, no centro da tua vontade, sejam voltados para o centro da tua vontade e que todas as distrações sejam dissipadas no nome de Jesus. Eu declaro ouvidos, olhos abertos e atentos apenas para a tua voz e para a tua direção, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom, né? Muito bom estar com Jesus. Porque ele é maravilhoso. Eu tenho um sentimento no meu coração de que, nossa, meu Jesus, você é maravilhoso. Um dia nós vamos olhar para ele, nos olhos dele. E eu tenho certeza que a gente vai compreender ainda mais todo o amor dele por nós. E eu não consigo falar de Jesus e não me emocionar, porque ele é muito maravilhoso. Meu Deus do céu. Obrigada, Jesus, pela tua presença aqui. Obrigada. E eu vou desligar aqui e eu vou continuar falando com Jesus, porque é muito bom sentir a presença dele. E eu te encorajo a fazer a mesma coisa, a passar tempo com ele, porque ele quer falar com você. Ele quer falar com você, eu tenho certeza disso. Então deixe ser tocado pelo Senhor nessa manhã, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, tenha uma quinta abençoada.